Olá, terceira série. Vamos continuar nossa revisão aqui do ano passado, vendo alguns princípios básicos para que posteriormente podemos entender melhor a hidrostática, as leis da hidrostática. Hoje, uma aula bem simples, só para a gente relembrar alguns princípios básicos. Bom, então o que é densidade? Aqui eu coloquei volumétrica porque nós vamos ver no decorrer do curso que nós vamos lidar com densidade linear, densidade superficial e densidade volumétrica. Então, apenas observando essa palavra volumétrica, você já percebe que é em relação ao volume. Então, outra característica importante que você tem que observar é que quando eu falo em densidade, normalmente eu não estou me referindo à densidade do corpo. Então, o que é densidade? Densidade, ó, vou usar essa fórmula aqui, ó. Densidade é a razão entre a massa do corpo em função do seu volume. Então, observe que eu posso calcular a densidade de um corpo e eu te dei um exemplo, vou te dar um número. Então, a densidade do corpo vai ser 5 kg por metro cúbico. Significa o quê? Que em 1 metro cúbico ele tem uma massa de 5 kg. Tudo bem? Então, a densidade desse corpo é a quantidade de massa que está espalhada nesse corpo, tá? Em um certo corpo, em um certo volume. Então, densidade é isso. Mas só que densidade se refere a um corpo. Normalmente, nos livros, nos exercícios, se fazem muita confusão sobre esses conceitos que nós vamos ver daqui a pouco. Mas observe que densidade é em relação ao corpo. É a densidade de uma esfera, de uma pirâmide, de um cilindro, de um cubo, de um quadrado, de um retângulo. Então, densidade é em relação a um corpo. Tudo bem? Então, a densidade volumétrica se refere ao volume. Mas eu poderia falar assim, a densidade linear. Tá? Então, a densidade linear é em relação ao comprimento. Se eu falasse para você a densidade superficial é em função da área. Então, a densidade superficial seria massa dividido por área. A densidade linear seria o que? Massa dividido pelo comprimento. Mas aqui, como é densidade volumétrica, normalmente, quando o exercício falar só densidade, significa que é densidade volumétrica. Tá? Se ele quiser um outro tipo de densidade, ele vai especificar que tipo de densidade é essa. E qual vai ser a unidade no SI de densidade? Vai ser a unidade de massa em função do volume. Então, quilograma por metros cúbicos. Tá? Você pode usar outras unidades. Tem grama por litro? Tem, mas grama por litro não está no SI. Aí, no SI, será isso daqui. Se não tiver no SI e você tiver que passar, você vai seguir aquelas transformações que nós já vimos desde do nono ano. Bom, então aqui, ó, avançando, então o que é a massa específica? Observe que na fórmula da massa específica, olha só, é a mesma. É massa dividido pelo volume. Então a mesma fórmula anterior é a mesma fórmula anterior. Mas normalmente a massa específica a gente está se referindo a uma substância. Então, massa específica, a fórmula é a mesma, as unidades serão a mesma, mas normalmente a massa específica nós vamos nos referir a uma substância. Então, a água, ao óleo, tá? Então, a massa específica é de uma substância. Mas qual a fórmula? A fórmula é a mesma. Você vai errar isso no exercício se você misturar a massa específica com densidade? Não, porque a fórmula vai ser a mesma. Tudo bem? Massa dividido pelo volume. E a sua unidade no SI vai ser exatamente a mesma coisa. Mas só que eu posso usar outro símbolo, né, para representar. Então, observe aqui que na densidade eu usei o D. E na massa específica eu vou usar essa letra grega. Essa aqui é uma letra grega. Letra grega Rho. Tá? Então, normalmente, para massa específica, eu vou usar o Rho. Rho, massa dividido pelo volume. E o que é o peso específico? Tá? O peso específico aí já muda um pouquinho, né? É o peso do corpo dividido pelo volume, representado por essa letra grega Mi. Tá? Então, peso dividido pelo volume. Observe que nós vimos lá na primeira série, vimos também na segunda série, que peso é diferente de massa, hein? Peso é diferente de massa. São coisas distintas. A unidade de massa no SI é o quilograma e a unidade de peso no SI é o newton, tá? Então, qual vai ser a unidade de peso específico? Newton por metro cúbico. Ok? Então, observe que as fórmulas são muito parecidas. É uma razão, uma divisão.
mas só que na densidade e na massa específica é a massa dividida pelo volume, e no peso é o peso do corpo dividido pelo volume. Tudo bem? Lembre-se que a fórmula do peso é a massa vezes gravidade, hein? Tá? Então, se um corpo tem 10 kg, eu vou pegar aqui a gravidade da Terra, 10 vezes 10, 100 newtons. Então, o peso vai ser 100 newtons. Bom, então com isso a gente já consegue estudar alguns princípios da eletrostática, como é a pressão. Tá? Então, o que é pressão? A pressão nós vamos definir como uma grandeza escalar, tá? Escalar porque eu quero apenas um número, tá? Que resulta da divisão da força que está atuando perpendicularmente ao plano de uma superfície, tá? Como que eu vou ver isso? Observe aqui. Bom, eu pego um lápis, observe que o lápis ele tem uma área maior e tem uma ponta aqui com uma área menor. Se você faz a força nas extremidades, observe que o desconforto dessa área menor vai ser maior. O desconforto na área menor vai ser maior. Por que isso acontece? Porque a pressão aqui é maior do que a pressão embaixo. Como que eu vou calcular essa pressão? Pressão é a força aplicada em uma determinada área. Observe aqui que eu falei que as forças são iguais, né, nas duas extremidades. Então, o que vai diferenciar essa pressão vai ser essa área. Quanto menor a área, maior a pressão. Tá? Então, a pressão é a força sobre a área. Cuidado que essa fórmula que eu estou mostrando para você é quando a força for perpendicular à área. Ah, professor, o que é mesmo perpendicular? É quando a força faz um ângulo de 90 graus com a área. É esse esquema aqui. Tá? Observe que essa fórmula que eu estou usando é sempre quando eu tenho força, quando eu tenho área, e a força faz um ângulo de 90 graus com essa área. Ó. 90 graus, perpendicular. Então, por isso que eu posso usar essa força. Eu tenho essa fórmula. Eu posso usar essa fórmula nesse exemplo. Cuidado com isso, tá? Então, ouvir que tem força, tem área, eu quero pressão e a força é perpendicular, eu posso usar essa fórmula. Tudo bem? Qual vai ser a unidade de pressão no SI? A unidade de pressão no SI vai ser a unidade dessas grandezas aqui. Qual a unidade de força? O Newton. Qual a unidade de área? O metro quadrado. Tá? Então, a unidade de pressão vai ser Newton por metro quadrado no SI. Claro que eu posso simplificar essa unidade. Então, ao invés de eu chamar de Newton por metro quadrado, eu posso chamar simplesmente de Pascal. Então, a partir de agora, a pressão vou chamar apenas de Pascal no SI. Mas você já sabe que Pascal é Newton por metro quadrado. Tá? Olha um exemplo aqui. Ó. Observe que eu tenho uma força de 10 newton que está atuando perpendicularmente a uma determinada área de 5 metros quadrados. Como que eu vou calcular a pressão? Né? Como que eu vou determinar a pressão? Bom, se está perpendicular, eu posso usar aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês. Então, pressão é força sobre a área. Acabou, né? Quem é a força? 10. Está todo mundo SI, né? Unidade 5, 10 dividido por 5, 2 newton por metro quadrado. Então, você poderia dar essa resposta assim, 2 newton por metro quadrado. Ou, quem quisesse, poder também escrever o quê? 2 pascals. Tá? Aí eu pergunto para vocês, tá, mas e quando a força não for perpendicular? Aí você vai tem que fazer uma pequena mudança. Que pequena mudança é essa? É fazer a decomposição da força que está atuando aqui. Ó. Como essa força não faz um ângulo de 90, aí você vai ter que projetar aqui, ó, uma força que eu vou chamar de Fx e uma força aqui que eu vou chamar de Fy. Agora, quando eu faço isso, quem vai ser perpendicular? O Fy. O Fy é a força perpendicular. Então, eu tenho que lembrar lá das relações trigonométricas. Esse Fy é esse cateto aqui. Quem é esse cateto? É o oposto ao ângulo. O oposto ao ângulo é a forma do seno, né? Então, o Fy dividido pela área vai ser F seno do ângulo dividido pela área. Então, vai ser 10. Quem é seno de 30? 1 meio, 0,5. Dividido por 5, que vai dar 1 newton por metro quadrado. Então, observe que nesse caso, quando a força é inclinada, a pressão foi menor do que a anterior, quando ela não está inclinada. Você também poderia dar em 1 pascal. Poderia dar também
colocar esse resultado final, tudo bem? Então, quando a força ela não fizer um ângulo de 90 graus, você vai ter que decompor. O decompor é dividir a força em seno e cosseno. Nesse caso aqui, ó, essa força aqui, Fx, o cosseno, não faz pressão. Quem faz pressão é quem está 90. Quem está 90 é o Fy. E a fórmula do Fy é F seno do ângulo. Tá? Então, gente, por hoje é só. Até a próxima. Tchau, tchau.